Olá, hoje vamos falar sobre o PHP. Vamos fazer uma breve introdução sobre o que é o PHP e a gente já parte para a prática. Inicialmente, o que é o PHP? O PHP é uma linguagem de programação. Quem já utilizou HTML, CSS, JavaScript já é um pouco mais familiarizado com isso. Então, é pré-requisito você saber HTML e CSS no mínimo. Ok? Já que o PHP a gente usa ele junto com o HTML, certo? E para que serve esse PHP? Para deixar o site ou o sistema web que está sendo utilizado mais interativo com o usuário. Um exemplo bem prático que a gente tem é o Facebook. O Facebook ele foi feito com PHP, certo? Aquele ambiente gráfico dele é HTML, CSS, tem JavaScript também, mas a parte funcional, que você abre uma conta, se cadastra, faz upload de imagens, posta, comenta, curte, tudo isso é feito por causa do PHP, certo? É através dele que esses envios de informação são capazes. Então, para começar, vamos ver o que nós precisamos para construir o nosso ambiente de desenvolvimento com PHP. Inicialmente, vamos precisar de um servidor web. Esse servidor web, no mínimo, vai ter que ter o Apache, que vai ser onde vão ficar hospedadas as nossas páginas. Diferente do HTML e do CSS, eu não posso salvar o meu arquivo PHP em qualquer lugar e executar ele. Certo? Tem que ser especificamente dentro da pasta do meu servidor, no caso vai ser o Apache. O PHP para fazer os nossos scripts em PHP funcionar, e o MySQL que a gente vai usar com banco de dados. Certo? Nos próximos vídeos, seguindo a série, vamos fazer uma interação do PHP com o banco de dados. Para você que utiliza o Windows, a gente tem vários servidores, mas os que eu já utilizei e que eu recomendo é o AMP, o XAMPP ou o Vertrigo. Um desses três aqui vai suprir a sua necessidade. Quando você instala qualquer um desses três servidores aqui no Windows, já vem embutido essas três aplicações aqui, ó: Apache, PHP e o MySQL. Para o Linux, tem o XAMPP também. O XAMPP é multiplataforma, certo? Tanto para Linux como para o Windows. Ou o LAMP, que é o que eu, como usuário Linux, prefiro. Que eu instalo separadamente cada um desses serviços na minha máquina e deixo ele rodando. Caso você tenha dúvida de como fazer a instalação do servidor web em qualquer um dos sistemas, ou Linux ou Windows, deixe nos comentários que eu faço um vídeo como fazer a instalação no Linux e no Windows. E o que nós vamos precisar para começar a fazer os nossos códigos? Precisar de uma ferramenta de edição. Pode ser o NetBeans, o Sublime, ou o VS Code, que eu vou utilizar aqui com vocês, ou o PHP Store. Certo? Tendo o servidor web instalado com esses três serviços e tendo a nossa ferramenta de edição, a gente já pode começar a programar. Então, primeira coisa que nós vamos fazer para criar o nosso arquivo PHP. Foi para você lá no início que eu tenho que hospedar os meus arquivos dentro de uma pasta do servidor web, que no caso ela vai se chamar, no Linux, ela se chama HTML. Dependendo do servidor que você está utilizando, você está utilizando o XAMPP, se eu não me engano, acho que a pasta que você publica arquivos dele chama-se htdocs. Então eu vou lá na pasta do meu Apache. No meu Apache ele vai ficar no seguinte endereço. Deixa eu mostrar aqui para vocês o início. Dentro do diretório raiz, vou entrar na pasta www. Aliás, primeiro em var www HTML. É dentro desse diretório HTML que eu
crio os meus arquivos. Então eu vou criar aqui um diretório para estar salvando os meus arquivos. Chamar essa parte de intro PHP. Ok, criei a pasta, ela está vazia por enquanto. E eu vou fazer o seguinte agora. Vou abrir aqui o meu VS Code, que já está aberto aqui. No VS Code, eu vou chamar a minha pasta, aquela pasta que eu acabei de criar. Vou vir aqui em File, Open Folder, que já estou no diretório www.html, e vou procurar aqui a minha pasta, aqui, intro PHP, ok. Pronto, observe que está aqui. Não tenho nenhum arquivo ainda criado. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Depois de chamar aqui o meu diretório, vem aqui do lado desse pequeno símbolo aqui, símbolo de New File, vou dar um clique e criar aqui um arquivo. Chamar ele aqui de intro PHP. Como ele é um arquivo PHP, eu não posso jamais esquecer a extensão .php no final. Ok? Tecla Enter. Arquivo criado. Aqui meu arquivo vazio. Então, antes de iniciar os nossos códigos PHP, vamos iniciar com o delimitador PHP. O delimitador PHP é como se fosse uma tag HTML. Vou iniciar aqui com o meu sinal de menor que, interrogação, PHP. E eu posso fechar aqui com interrogação, sinal de maior que. E é aqui dentro do delimitador que eu vou escrever os meus códigos. Vou deixar aqui. É aqui dentro. Ok? Observação. Quando eu estiver fazendo um arquivo PHP que ele só tiver códigos PHP, esse fechamento aqui ele é facultativo, certo? Tanto faz ter como não. Porque se vai ser somente PHP, eu posso escrever todo o PHP aqui abaixo. Porém, se eu estiver escrevendo um PHP dentro do meu HTML, obrigatoriamente eu vou ter que inserir o meu delimitador de fechamento para dizer que acima tem o código HTML, que aqui eu estou encerrando o código PHP e vou iniciar novo código HTML aqui embaixo. No nosso caso aqui, por enquanto vai ser facultativo, que a gente vai utilizar somente o PHP. Antes de qualquer coisa, vamos ver como fazer um comentário no PHP. Com o // eu faço um comentário de uma linha. Vou colocar aqui comentário de uma linha. Opa. Se eu der um Enter aqui, ó, e escrever, já não fica como comentário. Será que ele fica até com uma coisinha um pouco diferenciada. Ok? Se eu quiser fazer um comentário de várias linhas, barra asterisco, e eu fecho com o asterisco barra. Opa. Olha só, aí eu posso fazer aqui um comentário de várias linhas. Tá. Selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Olha só, posso ter quantas linhas eu quiser nesse comentário. Ok? Isso aqui, pessoal, o comentário ele vai servir justamente para que eu possa ver como que está o andamento do meu código. Vamos deixar documentado cada etapa do meu código que eu vou fazendo, que é o que a gente vai fazer nas nossas aulas. Cada script que a gente escrever, a gente vai comentar para dizer o que ele está fazendo. Ok? Então eu vou
apagar esse primeiro comentário aqui, vou deixar o comentário de várias linhas. Tá, de várias linhas. Então, mostrando texto na tela com PHP. Como é que eu faço para exibir um texto com PHP? Abaixo do meu comentário, eu vou escrever aqui duas formas de mostrar o texto no meu navegador. Tem através do Echo ou Echo, depende eu já vi chamar de várias formas diferentes. Então, fazendo dessa forma e abrindo aspas duplas e sempre encerrando o comando com ponto e vírgula. Dentro das aspas eu vou escrever a minha string. String é o meu texto. Então eu vou escrever um texto. Aqui, texto com PHP. Ok? Pronto. Escrevi meu primeiro texto em PHP. Agora, como é que eu faço para visualizar no meu navegador esse meu texto? Diferente do HTML e do CSS, se você vier aqui na pasta Intro PHP, der dois cliques, o que vai acontecer? Ele vai abrir um editor de texto. Ele vai abrir aqui o texto para edição. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele mostre no navegador esse texto com PHP. Ele pode ou abrir no editor de texto. Em alguns casos, geralmente no Windows, ele faz um download do arquivo. Ele abre no navegador, mas ele abre fazendo um download, não mostrando o texto. Como é que eu vou fazer para executar esse meu arquivo? Vou abrir aqui o meu navegador. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. E vou fazer o seguinte. Na minha URL, eu vou digitar host. Esse aqui é o meu servidor Apache. Certo? O servidor que a gente falou lá no início, que a gente tem que ter instalado para poder rodar os nossos arquivos. Meu servidor Apache. Lembra que dentro da pasta HTML, tá aqui, eu criei essa pasta intro PHP, que é onde está o meu arquivo. Então eu vou fazer o seguinte: o meu servidor, no caso localhost, barra intro PHP, tecla Enter, e está aqui o meu diretório, e está aqui o meu arquivo PHP. Teclei, olha só, agora abriu aqui no meu navegador o meu texto com PHP, certo? Tem outra forma de escrever esse mesmo texto na tela através do PHP. É com o print. Abre aspas, já fechar com ponto e vírgula. Sempre é bom já fechar o ponto e vírgula para não correr o risco de esquecer. Então, texto 2 com PHP. Vou salvar. Sempre salva para poder visualizar. Atualiza aqui a página. Olha só. Texto 2 com PHP. Posso fazer algo bem interessante aqui pelo seguinte. Vocês estão vendo que aqui ficou em duas telas separadas. Aliás, em duas linhas. Deixa eu tirar isso daqui para não confundir muito. Ficou em duas linhas. Só que aqui ficou em uma linha só. Como é que eu faço para dar uma quebra de texto aqui? Dentro do PHP eu posso estar usando as minhas tags HTML. Então, aqui dentro das minhas aspas duplas, as aspas duplas, elas vão interpretar o conteúdo que vai estar dentro delas, certo? Se tivesse em aspas simples, por exemplo, não ia funcionar muito bem. Vamos testar isso aqui.
Então, logo após de PHP, eu queria uma quebra de linha. Então, vou inserir um BR. Salvar. Atualiza aqui com F5. Olha só. Fez aqui uma quebra de linha. Eu posso aqui, além de inserir o BR, eu posso inserir qualquer outra tag HTML que eu queira. Caso eu queira transformar isso aqui em um título. Aqui um H1. H1. E esse fechamento aqui eu coloco antes do BR. Salvei. F5. Olha só. Agora ele foi transformado em um título. Como é um H1, transformei em título, eu dispenso aqui o uso desse BR. F5. Pronto. Ok? Esse aqui é um título. E esse aqui é um texto comum. Mas se eu quisesse transformar em um texto HTML. P. É a nossa tag de parágrafo. Vou colocar o fechamento aqui no final. F5. Pronto. Agora, esse texto aqui é um texto com a tag P. E esse texto aqui em cima é um texto com a tag H1, que é a tag de título. Muito bem. Essas aqui são as duas formas de imprimir conteúdo na tela. Certo? Agora, vamos ver uma forma muito interessante de gerenciar o conteúdo do nosso PHP. Vou acrescentar aqui no comentário, criando variáveis. Vamos criar variáveis no nosso PHP. O que é uma variável? Variável é um método de armazenar uma informação. Essa informação pode ser uma string ou pode ser um número. Pode ser um booleano também, verdadeiro ou falso. Então vamos criar aqui uma variável chamada idade. Se eu digitar apenas idade, eu estou digitando um texto comum. O PHP ele não vai interpretar para mim o que é essa idade. Para definir no PHP que idade é uma variável, antes no nome da variável eu vou colocar o sinal de $. Dessa forma que identifica que idade é uma variável. Igual, aí eu determino um valor para minha variável. Aqui variável com valor 18. E ponto e vírgula. Sempre ao final da expressão a gente fecha com um ponto e vírgula. Se eu atualizar aqui não vou ver nenhuma mudança ainda. Pelo seguinte, eu apenas criei a variável. Eu tenho agora que chamá-la. Eu vou chamar essa variável com esse mesmo método que eu acabei de escrever esse texto na tela. Eu vou apagar esse de baixo aqui para não confundir muito. E vou escrever nesse título minha idade é. E aqui, dentro das minhas aspas duplas, eu tenho uma string e eu posso chamar a minha variável. Quem é a minha variável aqui é a variável idade. Dica para copiar a variável de forma correta, seleciona, copia e cola ela. Que às vezes quando você vai apenas digitar, você trocar uma palavra, mesmo que não que troque apenas uma letra, mas mesmo que essa letra seja a mesma, mas que aqui você fez minúscula e lá colocou maiúscula, vai dar errado. Então, copia e cola para não ter erro. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Salvar, F5. Olha só, minha idade é 18. Vamos melhorar um pouco essa frase. Depois aqui da variável, aqui anos.
atualizar aqui. Minha idade é 18 anos. Por que isso aqui é interessante se fazer? Por que eu não escrevi logo 18 aqui? Que eu posso estar utilizando essa mesma informação em várias áreas do meu sistema ou do meu site. Se por acaso eu queira alterar a idade, vamos dar um exemplo. Se eu tivesse aqui, vou copiar aqui, 3 linhas iguais. Só que a idade se repete aqui 3 vezes. Se eu tivesse escrito aqui dentro, tinha que alterar isso aqui 3 vezes. Porém, como eu estou chamando a mesma variável, basta eu alterar aqui, ó, o valor da variável, 25, e altero automaticamente aqui em todas as instâncias da minha variável. Onde eu chamei a variável que ela foi alterada. Tranquilo? E eu posso fazer o seguinte, essa string aqui, caso eu queira alterar também, eu posso transformar ela em uma variável. Então vou chamar essa variável de string idade. Quando o valor da variável for numérico, não é obrigatório as aspas. Porém, quando for string, eu tenho que utilizar as minhas aspas. Então, abre aspas, vou copiar aqui o valor e ponto e vírgula, porque eu terminei aqui a minha linha. Então, no lugar desse conteúdo aqui, vou apagar isso aqui. No lugar dessa string aqui, minha idade é, eu vou chamar a minha variável string. Eu vou copiar aqui minha variável string. Sinalzinho do dólar aqui antes, é uma variável. Variável string e variável idade. Salvei. Verificar como é que está isso aqui. Ok. Então aqui chamei duas variáveis. Só que uma variável tem o valor de uma string e a outra tem uma variável que tem o valor numérico. Ok? Então, já vimos como criar o nosso ambiente. Vimos também como fazer um comentário no PHP, usar o delimitador, como imprimir na tela e como criar as nossas variáveis. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os operadores do PHP. Até mais!